Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Me chamo Tatiana e este é o canal de leitura. Nós estamos fazendo a leitura do livro A História de José, o Carpinteiro. E hoje, neste vídeo, vamos dar continuidade à leitura a partir do capítulo 14. Como todos viram nos capítulos anteriores, Yahushua está conversando com seus discípulos, contando a sua história, junto com seu pai e sua mãe. Então, nestes últimos capítulos que lemos, Yahushua está contando o momento da fase terminal de José, onde José sabe, através de um anjo, que ele vai ser recolhido, vai ser recolhido, o tempo da vida dele já estava chegando ao fim. Então, ele sente vontade de fazer uma oração, e nessa oração ele faz um pedido ao pai Yahu, que o pai Yahu não permita que ele venha sentir dor no momento da morte, quando for separado a sua alma do seu corpo. Oração essa que, acredito eu, que nenhum de nós tivemos a ideia de fazer uma oração assim, meus queridos? Pedir para o pai que no momento da morte, que a gente não sinta dor por conta da separação da alma com o corpo. A gente pode até ter pedido na oração que a gente não venha sentir dor, mas em outro sentido, Tipo assim, se por exemplo eu estou doente, se a gente está num momento de enfermidade, por exemplo, A gente pede para o pai que a gente não quer sentir dor, não quer ficar naquele sofrimento, me leva logo, É assim que a gente faz às vezes nas orações, E nesse caso aqui de José, ele pede simplesmente que ele não sinta a dor que é a separação da alma com o corpo, tá? Para mim foi uma oração diferente, sabe? No momento que a pessoa sabe que já está perto de morrer. Então, também nessa oração, ele também pede que a alma dele não seja entregue às pessoas maus, às pessoas violentas, brutais, Ele pede isso nas suas orações. Assim como Yahushua sentou com seus discípulos, contando a sua história com a sua família, para os discípulos, assim também eu estou aqui me disponibilizando para fazer essa leitura, contando também essa história para vocês. Muitos de vocês nem sabiam dessas histórias, nem sabiam da existência desses livros, E eu estou fazendo a leitura, tá bom? E vocês estão aí ouvindo, eu levando essa leitura para vocês, E acredito que, como discípulos, acredito que algumas pessoas devem estar escrevendo algum detalhe que chamou sua atenção. Então vamos continuar aqui a leitura a partir do capítulo 14, tá? E aconteceu que, ao voltar à sua residência habitual de Nazaré, viu-se atacado pela doença que havia de levá-lo ao túmulo. Ou seja, ele já tinha recebido a informação através de um anjo que estava chegando perto da morte dele, Já estava chegando os últimos dias de vida dele. Esta doença apresentou-se de forma mais alarmante do que em qualquer outra ocasião de sua vida, desde o dia em que nasceu. Ou seja, ele já tinha tido outros problemas de saúde, mas igual a essa, ele ainda não tinha tido, Eis aqui resumida a vida de meu querido pai José, que Yahushua está contando, Ao chegar aos 40 anos, contraiu matrimônio no qual viveu outros 49 anos. Depois que sua mulher morreu, passou somente um ano. Ou seja, ele, com 40 anos, ele casou-se com uma mulher. Até então, nas duas leituras, tanto na história de José o Carpinteiro, como na história de Tiago, não diz ainda o nome da mulher de José. Até agora, nessas leituras, eu ainda não descobri o nome da mulher de José, que faleceu. Com 40 anos, ele se casa com ela, vive 49 anos com ela, ou seja, 99 anos de idade. Olha a idade de José. E aí você vai lembrar da idade de Maria, quando foi para os cuidados de José com 12 aninhos. Vê se tem cabimento isso. 99 anos de idade com uma menina de 12 anos. Vamos lá. Até então eu estou acreditando nessa história. Eu, Tatiana, estou acreditando que, de fato, Maria não foi esposa de José, esposa estilo ter relação de marido e mulher, entre marido e mulher. Eu estou me referindo à esposa no sentido de tutor,
Ele foi uma pessoa que foi escolhida pelo pai, naquele momento que foi convocado um homem de cada tribo, e José foi escolhido pelo pai, Iarro, tá? Que ele seria o protetor de Maria. Então aqui está dizendo que ele tinha 99 anos. Por que 99 anos? Porque ele passou 40 anos da vida dele, com 40 anos ele casa, e passa 49 anos casado, ou seja, bem aí já soma 99 anos. E a Ruxa diz assim: depois que sua mulher morreu, passou somente um ano, ou seja, 100 anos, né? 100 anos de idade. 99 anos, a esposa dele falece, e ele passa um ano sem esposa. Sem esposa, prestem bem atenção. Ou seja, 100 anos, certo? Minha mãe logo passou 2 anos em sua casa, depois que os sacerdotes confiaram-na com estas palavras: guarda até o tempo em que se celebre o vosso matrimônio. Vocês estão percebendo? Ela passou 2 anos na casa de José, tá? Sob a proteção de José. E o que os sacerdotes confiaram nele? Para que ele guardasse Maria até o matrimônio dela. Entende? Como se fosse uma filha adotiva. Pegou a Maria com 12 aninhos, né? Então ela passou 2 anos na casa dele, certo? E aí o que eles disseram para José? Guarda Maria até chegar o tempo do matrimônio dela, até chegar o momento dela se casar. Então, bem aqui, mais uma vez, está deixando bem claro para nós que José estava protegendo Maria, estava cuidando de Maria. Maria, ela era uma pessoa diferenciada, uma pessoa especial, tá? Que foi separada para ser a mãe do Salvador, desde que nasceu. Desde que nasceu, Maria foi cuidada de todas as formas, foi protegida de todas as formas, para não se corromper, para não ficar impura, tá? Até mesmo as donzelas hebreias que carregavam ela no colo, porque não era qualquer pessoa que carregava. Depois ela foi para o templo, ficar lá no templo, exatamente como a mãe dela prometeu para o Criador, entende? Lá dentro do templo ela foi muito bem cuidada, alimentada até mesmo pelos anjos. Ela comia o alimento que os anjos levavam para ela. Então, ao meu ver, está deixando bem claro que Maria foi uma pessoa separada. Para quê? Para ser a mãe do Salvador. Não foi uma qualquer mulher, não. Ela foi uma mulher exclusivamente separada para esse acontecimento, tá, meus queridos? Eu penso dessa forma. E a Ruxa continua dizendo: minha mãe logo passou 2 anos em sua casa, ou seja, na casa do meu pai, depois que os sacerdotes confiaram-na com estas palavras. Que palavras que os sacerdotes disseram para José? Vamos ver. Guarda até o tempo em que se celebre o vosso matrimônio, o matrimônio de Maria. Guarda ela, até chegar o momento do matrimônio dela. Isso os sacerdotes dizendo, tá bom? Ao começar o 3º ano de sua permanência ali, tinha nessa época 15 anos, ou seja, ele chegou com 12, né? Aí ele, nessa história que ele falou, ela tinha mais 2 anos, quando os sacerdotes disseram para José: guarda até o tempo que chegue o matrimônio dela. E mais um ano, que é o 3º ano da sua permanência ali, ela tinha o quê? 15 anos de idade, certo? Trouxe-me ao mundo de um modo misterioso. E a Ruxa contando para os discípulos, dizendo assim: ela tinha, nessa época, 15 anos de idade. Trouxe-me ao mundo de um modo misterioso, que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, do meu Pai e do seu Espírito, do Espírito do Pai, que formamos uma unidade. Tá? Aqui, nessa passagem, bem aqui para mim, fica bem claro: não existe trindade. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe. Eu já tenho essa noção disso, sabe? Porque o Espírito Santo que a gente aprendeu como uma terceira pessoa, na verdade, é o Espírito do nosso Pai, é o próprio Espírito do Pai. Tá bom? É o Espírito do Pai, ou seja, existe o Pai e o Filho.
E o Espírito que é tanto falado como Espírito Santo é o Espírito do Pai. Quem é o Santo? Quem é o Todo-Poderoso? Não é o nosso Pai? É o Espírito dele, tá bom? Mas a gente lá atrás, um tempo lá atrás, a gente foi doutrinado que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Continuando. Capítulo 15. A vida de meu pai José, o abençoado ancião, compreendeu 111 anos, conforme determinara o meu bom pai, Iarro. O dia em que se separou do corpo foi o dia 26 do mês de Epepe. E eu digo bem aqui para vocês, eu pesquiso essa palavra Epepe e ainda não encontrei o significado. Mas assim que eu encontrar, eu falarei. Qualquer vídeo que eu fizer, que eu já tiver essa resposta daqui para frente, eu vou falar para vocês o que significa o mês de Epepe, tá bom? É um compromisso que eu tenho com vocês. Então, o ouro assentado de sua carne começou a desfazer-se, e a prata da sua inteligência e razão sofreu alterações. Esqueceu-se de comer e de beber, e a destreza do desempenho do seu ofício passou a declinar. E aconteceu que, ao amanhecer do dia 26 de Epepe, enquanto estava em seu leito, foi tomado de uma grande agitação. Gemeu forte. Olha a agitação de José no momento da sua morte. Gemeu forte, bateu palmas 3 vezes e fora de si pôs-se a gritar, dizendo... Vamos ver o que José diz. Capítulo 16. Ai, miserável de mim! Ai do dia em que minha mãe trouxe-me ao mundo! Ai do seio materno do qual recebi o germe da vida! Ai dos peitos que me amamentaram! Ai do regaço em que me reclinei! Ai das mãos que me sustentaram até o dia em que cresci e comecei a pecar! Ai de minha língua e de meus lábios que proferiram injúrias, enganos, infâmias e calúnias! Ai dos meus olhos que viram o escândalo! Ai dos meus ouvidos que escutaram conversações frívolas! Ai das minhas mãos que subtraíram coisas que não lhes pertenciam! Ai do meu estômago e do meu ventre que ambicionaram o que não era deles! Quando alguma coisa lhes era apresentada, devoraram-na com mais avidez do que poderiam fazê-lo o próprio fogo. Ai dos meus pés que fizeram um mau serviço ao meu corpo, já que o levaram por maus caminhos. Ai do meu corpo todo, que deixou a minha alma reduzida a um deserto, afastando-a de Iarro, que a criou. Que farei agora? Não encontro saída em parte alguma. Em verdade é que pobres dos homens que são pecadores. Esta é a angústia que se apoderou de meu pai Jacó em sua agonia, a qual veio hoje a ter comigo, infeliz. Mas, ó Iarro, meu Criador, que és o mediador de minha alma e de meu corpo e de meu espírito, cumpre em mim a tua divina vontade. Isso foi o que José falou gritando no momento que ele estava já para morrer, né? Ele teve alguns comportamentos, como bater palma, ele gemeu e ele falou essas coisas. Mas aí deixou assim a entender para nós que nessa oração que ele fez aqui, ele roubou, né? Ele andou em maus caminhos, José, né? Mas o que eu entendi quando chegou no final dessa oração? Eu entendi, meus queridos, que essa oração serve para nós, não é? Ele não estava falando só com ele, entende? Ele não estava falando somente da vida dele, ele estava fazendo uma oração
uma súplica, um clamor, ele levantou um clamor em prol de todos nós, de toda criatura do Pai. Na minha opinião, esse clamor não foi direcionado só dele, não. Aqui ele falou de tudo do nosso corpo, do nosso ouvido, o que a gente ouve, da nossa boca, o que a gente fala, os nossos olhos, nossos pés, por onde andam, entende? Ele falou de tudo. Então, para mim, esse clamor que ele levantou não foi só em prol da vida dele, foi em prol de todos nós. Porque até então eu não acredito que José roubou alguma coisa, entende? Que andou por maus caminhos. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque desde o começo da história diz que José era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, como o próprio Yahusha já falou para os discípulos. Então, eu creio que ele não andou por maus caminhos e sempre foi obediente ao Pai. Mas esse clamor aqui foi para servir para nós, para que a gente lesse esse clamor que ele levantou, trazendo para nós hoje, principalmente hoje do jeito que o mundo está. Ou seja, ele fez o clamor dele todo, como eu explanei um pouco aqui, né? Que ao meu ver, esse clamor não foi somente dele, só para ele, da vida dele, mas aquele clamor pelos homens, por tudo que a gente faz hoje. Ele levantou esse clamor, tá? E para mim até serve como um exemplo para que a gente venha fazer o mesmo pelo nosso próximo, orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e por toda a humanidade, orar por eles, pedir que o Pai tenha compaixão da nossa vida, da nossa alma, de toda a sua criatura. Isso aqui é um exemplo de clamor para nós, para que a gente também venha fazer o mesmo. Clamar não só pela nossa vida, mas pela vida de toda a humanidade, de toda a criatura do nosso Pai. Pessoas que se desviaram, pessoas que estão fazendo crueldades por aí, para que as pessoas venham se arrepender antes da morte. Porque depois que morre não tem mais solução. Não tem mais solução para se arrepender. Não tem mais solução para você pedir perdão para alguém, para você consertar alguma coisa. É em vida, meus queridos. É em vida que nós temos que tomar essas atitudes. Se você pecou e você sente que pecou, você sente que errou, a tua alma está afligida, está desanimada por causa do que você fez, peça perdão de coração para o teu Pai. Entendeu? Peça de coração, porque Ele perdoa. Assim, se você magoou alguém com palavras, com atitudes, e você está com vontade de ir lá pedir perdão, mas está com vergonha, deixa a vergonha de lado e vai. Faz o que tem que fazer, porque essa é a vontade do nosso Pai. Como eu disse no vídeo passado, existe uma guerra muito grande entre a carne e o espírito. O Espírito nos leva para o caminho do Pai, para fazer as vontades do nosso Pai. A carne nos leva a pecar, a fazer a vontade do mundo, das coisas do mundo. O que a Bíblia nos diz? O mundo jaz do maligno. Ou seja, tudo que você vê deslumbrante neste mundo, não se iluda, tá bom? São coisas do mundo, prazeres do mundo. Não se permita perder sua alma por causa desses prazeres mundanos. Então, meus queridos, fico por aqui nessa parte da leitura, no capítulo 16, tá? Terminando aqui o capítulo 16, no próximo vídeo continuarei a partir do capítulo 17. Que todos fiquem na benevolência do nosso Pai Yahu e na suficiência do nosso Salvador Yahusha.